Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. O sermão profético é hoje. Vamos orar antes da leitura? Senhor, nós agradecemos porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. Ó Deus, toma o Teu lugar no trono do nosso coração, o lugar que pertence a Ti, toda a honra, toda a glória. É maravilhoso refletir sobre a Tua palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós. Senhor, que os nossos corações estejam atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor tem a nos instruir. Ajuda-nos, ó Deus, a extrairmos aplicações desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte. A cada quinta-feira nós temos trabalhado um capítulo da Bíblia, né? Um capítulo do Evangelho de Marcos. 16 Marcos em nossas vidas. Hoje é o dia do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E por que eu estou tão aflito aqui? Porque é simplesmente o capítulo mais difícil de todo o Evangelho. É o mais complicado, é o mais difícil de interpretar. E por que é difícil de interpretar o capítulo 13 de Marcos? É um sermão escatológico de Jesus. Aqui é escatologia. Parte daquilo que nós vamos ler já se cumpriu no primeiro século. Parte daquilo que nós vamos ler ainda não se cumpriu. E a gente vai perceber aqui que essas duas informações, daquilo que aconteceria no primeiro século e aquilo que acontecerá no futuro, essas informações estão entrelaçadas aqui no capítulo 13. As informações aqui estão misturadas. Por exemplo, a nossa leitura, vamos fazer um voo panorâmico antes de pousar no capítulo 13. A nossa leitura será até o verso de número 27. Do verso 1 até o verso 27, nós temos 4 porções, com um título em negrito que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. Primeira porção seria a destruição do templo, depois princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Existe uma técnica judaica de escrever textos, nós encontramos nos Salmos, em Provérbios, que é o paralelismo, são ideias em paralelo ou entrelaçadas. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós temos 2 ideias aqui paralelas. Parece que o paralelismo que Jesus usa aqui seria assim: A, B, ou A1, B1, A2, B2. O livro de Daniel usa esse paralelo, o Apocalipse usa paralelismo. O que eu quero dizer com parte A? Parte A diz respeito àquilo que há de acontecer no primeiro século. Destruição de Jerusalém, destruição do templo, parte A. Parte B diz respeito à história do mundo até a volta de Cristo. Então nós temos uma parte A, depois o princípio das dores é algo que acontece na história da igreja até a volta de Jesus, tanto que no verso 13 nós encontramos a expressão firme até o fim. Depois o verso 14 até o verso 23, voltamos ao cenário do primeiro século, a destruição de Jerusalém. E depois do verso 24 até o verso 27, o futuro da volta de Cristo. Deu para entender? É confuso, é complicado. Então é um paralelo. Então eu pretendo fazer a leitura aqui do texto e vou parando aqui, fazendo uma pausa em algumas partes que creio que é necessário explicar ou fazer a exposição. Vamos ler? Então, iniciamos no verso 1. Quando Jesus estava saindo do templo, então esse é o contexto.
Jesus está saindo do templo em Jerusalém. Um dos seus discípulos, não sabemos quem, lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Pois bem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, esse é o primeiro cenário. Diz respeito ao templo de Jerusalém. Agora nós vamos para uma segunda etapa. Eles não estão mais saindo do templo, agora eles estão no Monte das Oliveiras, sentados de frente para o templo, assistindo o templo em Jerusalém. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, essa destruição do templo de Jerusalém que o Senhor acabou de mencionar, quando isso vai acontecer? Segunda pergunta: e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? No Evangelho de Mateus, a pergunta é levemente diferente à segunda pergunta. Diz assim: que sinal haverá da sua vinda? Então são dois temas: destruição de Jerusalém e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Verso 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não se desespere. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são apenas o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, não a todas as pessoas, mas a todas as etnias, todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ao que tudo indica, Jesus está falando aqui de algo que deve acontecer no primeiro século e também algo que acompanha a história da igreja até o fim. Alguns daqueles discípulos passaram por essa situação de açoites, de perseguição, até mesmo na sinagoga, mas esta é a realidade, irmãos. É a realidade da igreja em alguns países hoje. É a realidade em alguns lugares. É a realidade da igreja aqui no Brasil no início. É algo que acontece até o dia da volta de Cristo. E agora, verso 14 em diante, a terceira parte. Agora, os irmãos vão reparar bem que Jesus vai se concentrar ao assunto da destruição de Jerusalém, que ele começou lá no verso 1 e 2. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, ou o abominável que causa desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Lê o quê? Lê o profeta Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, o verso 14 aqui, fazer uma pausa. Fala do abominável que causa a desolação, ou abominável da desolação. Jesus está se referindo aqui à passagem de Daniel, uma passagem muito famosa, muito debatida no meio teológico, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Alguém aqui já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Pesquisa rápida, levante sua mão. Quem já viu algum estudo das 70 semanas de Daniel? É bem interessante.
porque Daniel está profetizando ali, ou melhor, o Senhor está revelando a Daniel aquilo que há de acontecer com o povo de Daniel, verso 1 do capítulo 9, o verso 24 também, aquilo que há de acontecer com o povo judeu, com o povo de Israel, nos próximos anos, até a destruição do templo de Jerusalém. Tudo aquilo já tinha sido profetizado muito tempo antes, meio milênio antes. Já tinha sido profetizado por Daniel. E o que Jesus está dizendo aqui, creio eu, quando Jesus fala do abominável da desolação, Jesus está indicando que aquela profecia de Daniel capítulo 9 está para se cumprir nos próximos anos, no primeiro século. Tanto que no verso 30, pulando um pouco, respondendo a primeira pergunta dos discípulos, quando acontecerão essas coisas? O verso 30, em verdade lhes digo que não passará esta geração. Muitos que estão aqui me ouvindo vão assistir o templo de Jerusalém sendo destruído. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, o que seria o abominável da desolação? A gente não tem tempo, aqui é uma pena, meus irmãos, apenas uma reflexão de quinta-feira. Daniel capítulo 9 valeria uma exposição inteira, uma série inteira, tem tanta coisa legal para falar a respeito de Daniel 9, mas basicamente diz que depois que o ungido, depois que o Messias seria morto, Jerusalém seria destruída como consequência da morte do ungido. E o capítulo 9 de Daniel também diz que naqueles dias se levantaria um povo de um príncipe que virá para destruir a cidade santa. Que povo é esse? O povo romano, o povo de Roma. Quem é esse príncipe que lidera o povo romano? Seria um general chamado Tito, filho do imperador Vespasiano. Os judeus se rebelaram contra Roma, Roma contra-atacou. E entra então um general chamado Tito no ano 70 depois de Cristo. Jesus está proferindo essas palavras mais ou menos no ano 30 ou 33. No ano 70, os romanos entram em Jerusalém, mais especificamente o general Tito entra no templo, trazendo bandeiras, estandartes com imagens do imperador divinizado. O imperador como um deus. Isso é uma blasfêmia. Ele está profanando o templo. Não contente com isso, o imperador manda destruir completamente o templo de Jerusalém, se cumprindo então as palavras de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, eu trouxe aqui, caso vocês queiram consultar, tudo isso que eu estou falando do que se cumpriu no ano 70 está nesse livrinho aqui, ó, bem pequenininho, chamado A História dos Hebreus, de um historiador lá do primeiro século, Flávio Josefo. Então, se os irmãos tiverem curiosidade, depois entre na internet, pesquise. É muito interessante porque dá detalhes de como tudo isso acontece no primeiro século. Então, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os judeus foram fortemente perseguidos. E Jesus está alertando tudo isso, gente, 40 anos antes. Só para que a gente tenha uma ideia dessa perseguição. Continuando a leitura, no verso 15. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. Como que era o terraço nas casas dos judeus na época, no primeiro século? Então a cobertura era uma cobertura plana, e nessa cobertura eles faziam orações, eles conversavam com os vizinhos, eles colocavam vegetais para secar. Só que o acesso para esse terraço era numa escada pelo lado de fora. Então o que Jesus aqui está dizendo é um alerta, é uma urgência. Quando vocês, judeus, ficarem sabendo que o abominável da desolação, que o templo está sendo profanado, nem pense em entrar em casa para pegar alguma coisa, mas fuja. Não olhe para trás. É um caráter de urgência. O verso seguinte vai nessa mesma toada, verso 16. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Muitos daqueles judeus trabalhavam no campo,
na zona rural. A sociedade da época é assim que funcionava. E quando eles iam ao trabalho, à colheita, eles levavam a sua capa. Vamos traduzir para a nossa linguagem do século 21. Levavam a sua blusa. Imagina o pessoal que vai para a roça de blusa, 5 horas da manhã, de repente, 11 horas da manhã, o sol já está estralando. Então eles tiravam a capa e penduravam numa árvore, deixavam em algum lugar no campo. Jesus está dizendo, se você estiver no campo trabalhando e chegar a você a notícia de que o templo foi profanado, nem pense voltar para buscar a sua capa. Fuja, saia correndo, senão você vai morrer, senão vai sobrar para você. Ai das que estiverem grávidas, verso 17, das que amamentarem naqueles dias. Flávio Joséfo diz que a perseguição romana foi tão forte que quando eles se encontravam uma grávida, eles rasgavam a barriga da grávida com a espada. Foi uma perseguição horrível, foi uma calamidade. Verso 18, orem para que isso não aconteça no inverno, porque o inverno em Jerusalém é rígido, às vezes é um inverno que tem neve. Verso 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca mais haverá. Irmãos, a gente não precisa seguir essas palavras de modo literalista, porque é uma expressão poética para chamar a atenção para um evento muito grande. Essa expressão, porque nunca houve, nunca haverá, você encontra em Êxodo capítulo 11, verso 6, você encontra em Ezequiel 16, 16. Então é uma hipérbole, é uma maneira de expressar, de chamar a atenção do ouvinte. Aí o verso 20 diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Diz a história também que antes de Roma invadir Jerusalém, entre o povo de Deus, entre os cristãos, se levantaram profetas, anunciando que Jerusalém seria atacada. E a história mostra que por meio dessas profecias no meio do povo de Deus, porque ainda era o primeiro século, era a era apostólica, os irmãos se lembram que em Atos tinha Ágabo, né, o profeta. Os judeus deixaram Jerusalém antes da perseguição romana e foram para um lugar, uma cidade chamada Pela, na Decápolis, mais ao norte de Israel, e ficaram ali debaixo de perseguição, sofrendo, esperando toda essa guerra acabar. Então, por causa dos eleitos, Deus abreviou esse tempo para que chegasse então o momento deles retornarem à cidade de Jerusalém. Verso 21, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, até mesmo os eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Flávio Joséfo também conta que quando Jerusalém foi atacada, alguns profetas se levantavam no meio do povo, falsos profetas, dizendo: o Senhor nos dará livramento, vamos ficar e vamos resistir. Quiseram lá bancar resistência, com a mãozinha fechada, e se deram mal, porque Deus não deu livramento para o povo de Israel. Israel foi massacrado e o templo foi destruído. Ok? Então agora nós vamos para a última parte do texto que fala da vinda do Filho do Homem. Verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Uma pausa aqui, irmãos. A referida tribulação. Algo que deve estar na nossa mente com relação a esses dois eventos, a esses dois temas, é que a tribulação do ano 70 de Jerusalém, ela serve de parábola, serve de uma mostra local da tribulação que há de vir sobre a terra às vésperas da volta de Cristo. Então agora, a tribulação de Jerusalém
ela serve como um espelho para aquilo que há de acontecer com o planeta Terra, agora de forma global, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E diz assim que o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Irmãos, não sejamos ingênuos, não precisamos interpretar isso daqui do sol escurecendo e a lua perdendo a sua claridade de forma literalista. Sabe por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a Bíblia fala em Isaías e Ezequiel da destruição da Babilônia, usa a mesma linguagem. O sol se escurecendo, a lua não dando mais a sua claridade. Isso não aconteceu de forma literal quando a Babilônia caiu, ok? Isso daqui tem a ver com a linguagem típica apocalíptica. É uma linguagem de caos. Toda vez que você se encontra com imagens assim, o sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade, está apontando para o fato de que aqui haverá uma calamidade, ok? É uma força de expressão. Verso 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Duas coisas que eu gostaria de destacar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 26 e verso 27. Primeiro, a volta de Cristo aqui é visível, ok? Verso 26, então verão, não é uma vinda secreta. Se você compara essa passagem com o Evangelho de Mateus, Mateus ainda diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier, a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É algo escandaloso. O Evangelho de Mateus ainda fala de som de trombeta, um grande clangor de trombeta. Ou seja, a volta de Jesus é visível e a volta de Jesus seria escandalosa, digamos assim. Outro detalhe. Os irmãos vão reparar que o arrebatamento aqui descrito no verso 7, enviará os anjos e reunirá os escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando acontece o arrebatamento? Depois da tribulação. Depois. Não antes da tribulação. Não no meio da tribulação. Olha aqui. Após a referida tribulação, é depois da tribulação, nós temos então o arrebatamento. Então a volta de Jesus não vai ser secreta. O arrebatamento também acontece depois da tribulação, ok? Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse texto antes da gente entrar na aplicação. Esse é um texto muito difícil, penso eu, esclarecer ainda algumas coisas. Por que Jesus estaria aqui misturando esses dois temas? Por que Jesus estaria aqui intercalando essas informações? Primeiro, você vai perceber na linguagem apocalíptica, em várias passagens e profecias do Antigo Testamento, que os profetas frequentemente agrupavam acontecimentos por temas. E não por ordem cronológica, mas por temas. E parece que Jesus está fazendo isso aqui. Jesus está reunindo dois temas. Jesus está reunindo aqui o tema da destruição do templo e o tema da volta do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram, no início, no verso 4, que os discípulos então fazem duas perguntas ao Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus responde essas perguntas, então, dividindo o seu sermão em dois temas. A primeira pergunta, quando essas coisas vão acontecer? E a segunda pergunta, se a gente seguir o Evangelho de Mateus, e que sinal haverá da sua vinda? Essas duas perguntas Jesus responde no verso 30 e no verso 32. Quando essas coisas, a destruição de Jerusalém, deve acontecer? Verso 30, não passará essa geração. É breve. Muitos que estão aqui vão assistir à destruição de Jerusalém. Qual é o sinal da sua vinda? Ninguém sabe o dia nem a hora. São dois temas. As duas respostas aqui, elas são dadas. Agora, por que Jesus está falando da destruição de Jerusalém e ligando a destruição de Jerusalém
com a vinda dele mesmo, da vinda do Senhor. Irmãos, a destruição do templo de Jerusalém, a queda de Jerusalém marca o fim de uma etapa. É crucial na história redentiva do povo de Deus. Israel como instituição, Israel como nação, seria vingado. É triste isso. Quantas vezes quis unir vocês, juntar vocês como a galinha junto os pintinhos, e vocês não quiseram. Agora, por que Israel está sendo vingado aqui? Quem esteve aqui na exposição do pastor Tiago, capítulo anterior, capítulo 12, que foi a parábola dos lavradores maus. Os irmãos se lembram? Parábola dos lavradores maus. No capítulo 12, nessa parábola, Jesus está dizendo por que Israel vai ser vingada, castigada. Que fará, pois, o dono da vinha? Porque os trabalhadores da vinha mataram os profetas e mataram o próprio filho do dono da vinha. Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. E aqui eu preciso fazer uma distinção, então, entre o Israel visível e o Israel invisível. Israel instituição e o remanescente de Israel e o Israel crente. Alguns textos falam do Israel visível. Por exemplo, João 1,12. João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para a nação de Israel, mas os seus não o receberam. Para a gente fica até estranho, né, se a gente não faz essa divisão de Israel visível e invisível. Porque os discípulos eram judeus. As 3 mil pessoas que se convertem em Pentecostes eram judeus. Jesus veio para o Israel visível e o Israel visível, instituição, rejeitou. O Israel invisível, alguns deles, o remanescente aceitou. Outro texto que fala do Israel visível, instituição, Mateus 21, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Israel visível, Israel instituição, Israel como nação. Mas, Rodrigo, e a promessa que Deus fez a Abraão lá no passado? Aos israelitas, a promessa falhou? De modo nenhum. O apóstolo Paulo explica para a gente, Romanos capítulo 9, verso 5, quando diz: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos da instituição Israel, nem todos do Israel visível são de fato do Israel invisível, do remanescente, do crente. Irmãos, é com o israelita remanescente, o verdadeiro filho de Abraão, que Deus trata. Não com a instituição Israel. Não com o templo. Não com aquilo que é chamado de sombra na antiga dispensação. É verdade que a gente não tem tempo para explorar também, mas seria maravilhoso explorar Romanos capítulo 11. Porque em Romanos 11 nós temos uma promessa linda ao povo judeu. Não ficou no esquecimento. Nós cremos que haverá uma grande conversão de judeus antes da volta de Cristo. E vai ser uma bênção, segundo o apóstolo Paulo. Vai servir de testemunho para o mundo. Vai ser bênção para as nações. Mas quando olho para essa profecia de Romanos capítulo 11, não acredito que isso significa que Israel voltará a ter a proeminência diante do mundo. Não acredito que o templo em Jerusalém voltará a ser o ponto central do culto a Deus. Por 2 motivos. Primeiro, porque iria contra o que está escrito no livro de Hebreus. Templo, Jerusalém eram apenas sombra daquilo que viria. Segundo, que se Israel tivesse proeminência entre outros povos, significa que o templo que foi o muro que foi derrubado em Gálatas
É como se o muro tivesse sido levantado de novo. Paulo nos ensina em Gálatas que não há mais divisão entre judeus e gentios. Todos agora fazem parte do povo de Deus. Existe um só rebanho de judeus e gentios. Existe uma só igreja de judeus e gentios. Existe uma só noiva. Deus não é polígamo. Deus não tem duas noivas. Existe uma noiva que é formada por judeus que se converteram e que vão se converter em grande número no final, e de gentios também que se convertem. Então, respondendo à pergunta, por que a destruição do templo aparece junto com a vinda de Cristo? Repetindo, a destruição do templo de Jerusalém é uma amostra local da destruição que haverá e a perseguição que haverá sobre o povo de Deus agora em proporção global. Uma é parábola da outra. O fim da antiga dispensação com Israel é o vislumbre daquilo que será o fim dessa era. E assim como o Israel étnico foi perseguido no ano 70, haverá grande perseguição à igreja de Cristo às vésperas da volta do Senhor. Quais aplicações que nós podemos tirar, então, desse texto escatológico? Eu creio que nesse texto que nós lemos, o capítulo 13, nós podemos extrair daqui uma exortação, uma palavra de exortação e uma palavra de encorajamento. Qual seria a palavra de exortação? Que a beleza do nosso culto, que a beleza da nossa adoração não esteja no exterior, mas esteja no interior. Não esteja num templo que foi tombado patrimônio histórico na cidade de Bauru. A nossa adoração, ela tem que ser muito mais bonita do que a arquitetura desse templo. Deve ser uma adoração do coração. Imagina, irmãos, o quão escandaloso deve ter sido as palavras de Jesus quando Jesus anuncia a destruição do templo de Jerusalém. Porque o templo, para os judeus, eles veneravam aquele lugar. A relação que o judeu tem com o templo é quase que uma idolatria. Quando eles oram curvados em direção ao templo de Jerusalém. Imagina como deve ter sido escandaloso aqui Jesus dizendo, não ficará pedra sobre pedra. Era um edifício ligado a Davi, Salomão, rei Ezequias, Esdras, Neemias. Era algo muito importante para o povo judeu. Mas Deus não olha como o ser humano vê. Deus olha o coração. Deus procura a adoração genuína. A verdadeira glória de um lugar não deve estar na beleza exterior. Os religiosos olhavam para aquele templo de Jerusalém. Jesus, o Senhor Deus, olhava para o coração daquelas pessoas. É por isso que a função do templo de Jerusalém estava ali nos dias de Jesus, com os dias contados. Jesus já tinha alertado uma samaritana, dizendo, olha, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai no templo em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor olha no mais profundo, íntimo, trazendo, queridos, essa lição para nós, como igreja, como primeiro IPI. Hoje Deus nos dá a oportunidade de desfrutarmos deste espaço abençoado, que é o templo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz deste local. Este local não pode se tornar um objeto de veneração para nós. E nem mesmo de uma falsa adoração. Que dessa igreja aqui nós tenhamos orações voltadas e sinceras ao Senhor. Que neste local seja um local de ajuntamento, de comunhão verdadeira. Que a palavra do Senhor seja pregada com temor e com tremor. Pode ter certeza, irmãos, que no primeiro século, quando os cristãos perseguidos, no primeiro, segundo, terceiro séculos, eles se reuniam em catacumbas, em cavernas.
que o coração de Deus era muito mais atraído pela adoração que acontecia numa caverna do que numa religiosidade morta no templo de Jerusalém. Deus olha para o interior. Deus não olha para a nossa estrutura, quanto que a gente tem no caixa da igreja. Se a gente tem parceria missionária com 40, 50 pessoas, com os eventos que nós temos, com a festa na chácara, Deus não olha para essas coisas. Essas coisas têm a sua função, o seu valor. Mas este local aqui tem que ser um local de adoração. Adoração verdadeira. É o compromisso que nós temos. Enquanto o Senhor permitir reunião em templos como esse, nós não podemos perder a nossa oportunidade. Muitos irmãos nossos no mundo não têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus num banco confortável com ar-condicionado. Não tem. Ao som do microfone. A gente não pode perder essa oportunidade. Então, aqui vai a nossa exortação com base no texto que nós lemos. E a segunda lição é uma palavra de encorajamento. Encorajamento para perseverar até o fim diante da tribulação, irmãos. O que Jesus disse aqui no capítulo 13 teve um cumprimento parcial no primeiro século, mas ainda não teve o seu cumprimento total ou cumprimento global. E é muito triste quando a gente percebe que assim como Israel se prostituiu com Roma no primeiro século, e o juízo começa pela casa de Deus, disse o apóstolo Pedro, a gente percebe que a igreja instituição, a igreja visível, também se prostitui cada vez mais com o sistema desse mundo. Então já viu onde vai dar essa história, né? O que aconteceu no ano 70 vai acontecer antes da volta de Cristo. A igreja vai se corromper, a igreja visível, não o remanescente, não a igreja invisível. A instituição vai se corromper cada vez mais. E aí Deus precisa peneirar o povo de Deus. Precisa vir a tribulação para saber aqueles que são de fato crente verdadeiro e aqueles que não são crentes verdadeiros. Irmãos, eu creio que irmãos nossos aqui na igreja acreditam, e irmãos que são muito mais crentes do que eu, certeza disso, acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu não creio dessa maneira, embora eu respeite essa opinião, mas eu creio que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, antes do juízo. Ok? Então tem a grande tribulação e o Senhor, quando há de derramar o juízo sobre a terra, aí sim a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E eu queria dizer o porquê eu creio nisso, irmãos. Primeiro, porque nós percebemos na Bíblia uma grande relação entre cristão e tribulação, cristão e provação. Olha para a história da igreja, os apóstolos, açoites, prisão, alguns foram decapitados, apedrejados. Como que eu poderia dizer que eles não passaram pela grande tribulação deles? Como que eu poderia dizer a um irmão do Afeganistão perseguido que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, sendo que ele já está passando a grande tribulação dele? O povo de Deus sempre foi perseguido ao longo da história. Perseguição, tribulação sempre fez parte da nossa história. Não é à toa que em Apocalipse Jesus diz para as 7 igrejas: ao vencedor darei o direito disso, ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor do quê? Vai vencer o quê se não for para passar a grande tribulação? Abra comigo em Atos, capítulo 14, rapidamente. Me perdoem, irmãos, por me estender um pouco. Atos 14, 22. Ou melhor, vamos ler do verso 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através
de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Os nossos irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e eu confesso que gostaria que isso fosse verdade. Seria mais fácil. De verdade. Eu até preferiria. Mas os nossos irmãos que acreditam no arrebatamento antes da tribulação usam Apocalipse 3:10, que é uma palavra específica que Deus traz a uma igreja do primeiro século, que é a igreja de Filadélfia, que diz assim, olha o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus aqui está prometendo guardar a igreja de Filadélfia da provação. Irmãos, entendo isso e vou mostrar o porquê. Que Jesus está prometendo estar com a igreja no momento da angústia, no momento da tribulação. Jesus não está prometendo tirar a igreja de Filadélfia dessa terra. Até porque, abre lá João capítulo 17, fazendo um favor. O Evangelho de João explica isso aqui. É um outro contexto, mas a linguagem é a mesma, a preposição é a mesma. João 17:15, olha o que Jesus diz aqui na sua oração sacerdotal. Jesus promete livrar aquela igreja do primeiro século de Filadélfia da hora da provação. Mas olha o que Jesus ora aqui em João 17:15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, para que os guardes do mal. Como que o Senhor livra a igreja da hora da provação que há de vir sobre todo mundo? Não tirando do mundo, mas livrando do mal. Irmãos, eu estou dizendo tudo isso para dizer que nós precisamos perseverar. O que o povo judeu enfrentou lá no ano 70 não ficou só na história do Flávio José. Quem estiver aqui na terra, creio eu, a igreja vai ser peneirada. A igreja vai ser peneirada. Hoje nós vivemos um evangelho muito fácil. Muito fácil. Mas um dia tudo isso virá à tona. Quando surgir então a grande tribulação que há de ser derramada sobre esse mundo. Eu creio, irmãos, que é na tribulação que nós confirmamos a nossa eleição. Que o caráter de Cristo é forjado em nós. Mas existe uma esperança para nós. O final do texto que nós lemos, ou melhor, ainda no texto, quando fala da tribulação do ano 70, diz que a grande tribulação tem os seus dias abreviados por causa dos eleitos. E eu creio que a grande tribulação que virá também terá os seus dias abreviados por nossa causa. Por nossa causa. Por causa dos eleitos. Quando o cerco fechar, antes do Senhor derramar o seu juízo sobre essa terra, nós viveremos a melhor fase de todas até aqui. Nós nos reuniremos com o nosso Senhor, ouviremos o som da trombeta, veremos o Senhor vindo sobre as nuvens em glória. E assim nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Este vai ser o nosso grande marco de tudo. Essa é a nossa experiência, é a nossa esperança. Amém?